Bom dia a todos, Pai do Senhor. Estamos iniciando mais um momento de oração. Bora lá começar? A gente iniciou nossa série de mensagens, a primeira falando um pouco sobre consciência, a segunda nós falamos sobre a consciência sobre a criação. Hoje a gente vai dar continuação, ou continuidade. Vamos ler um pouquinho a Bíblia, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre toda essa parte. A gente vai falar um pouquinho iniciando sobre a desobediência. Sobre a desobediência de Deus, a gente estava falando que houve a criação, e eu só vou repetir para a gente relembrar da lei bíblica que a gente processou no finalzinho da nossa última live no domingo passado. Para quem não recorda, meu nome é Levi Carvalho. A gente então vai iniciar. A lei bíblica que a gente leu naquele dia foi em 2 Pedro 2,19, na parte B do versículo, né? Que diz assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Bom dia, bora iniciar então? A gente vai falar um pouco hoje sobre a desobediência. Então, o homem foi colocado ali no Éden, né? E desobedeceu. A gente vai começando por aí. O texto que a gente vai ler hoje como base para iniciar é Gênesis 3, do versículo 1 ao 7. Então, bora lá? A Bíblia diz assim: a serpente era o mais astuto de todos. Perdão. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Disse Deus: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Na verdade, a gente sabe que Deus não disse isso, né? Deus não disse para ela: não comam e nem sequer toquem. Simplesmente não comam do fruto do bem e do mal que está no meio do jardim. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu a seu marido, que estava com ela, e ele também a comeu. Naquele momento, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Então, quando a gente vê essa partezinha aí, a gente entende já que eles já estavam... Quando a Bíblia diz aqui que eles perceberam que estavam nus, ou seja, estavam descobertos, o pecado já tinha afetado a raça humana, né? E por causa da desobediência, então houve uma maldição, que se encontra em Gênesis 3, a partir do versículo 14 até o 19, que diz assim: então o Senhor Deus disse primeiro à serpente, a gente vai falar especificamente a serpente: uma vez que fez isso, maldita é você. Repara que a maldição, ela vai para a serpente,
não é para o homem, não, nem para a mulher no caso, né? Ou, não seja, não é para eles. Existem coisas que vão acontecer com eles, mas a maldição é específica para a serpente. Uma vez que fez isso, maldito é você. Entre todos os animais domésticos e selvagens, sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Essa frasezinha, o pó comerás todos os dias, é bom você guardar aí. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Isso aqui já era uma profecia de Deus mostrando o descendente que viria. Para a mulher, qual foi o castigo? Farei mais intensas as dores da sua gravidez e com dor você dará à luz. E seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Ou seja, se a gente reparar bem, a maldição foi justamente para a serpente, né? Então os outros são castigos, mas não maldição em si. Ao homem, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu a árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Não, continua dizendo, não foi maldito o homem aqui, foi maldita a terra. Deus não amaldiçoou a criação dele, né? Ele simplesmente foi colocando castigos. Maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seu fruto e seus grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Aí eu lembro para você que a gente lendo agora, eu falei para você prestar atenção. Você foi feito do pó e ao pó voltará. E a maldição da serpente qual era? E do pó comerá todos os dias, né? Então, um dos alimentos de Satanás é o ser humano. Então, por isso que a gente vê tanta catástrofe, tantas coisas, né? Então, o Satanás é um espírito, os demônios são um espírito, e para que eles coabitem nessa terra aqui, mesmo sendo o dono o príncipe desse mundo, ele precisa do ser humano para coexistir. Então, ele se alimenta do ser humano e das maldades que ele faz através do ser humano, né? E Deus lançou então uma proteção. Por que Deus lançou uma proteção? Porque se o homem comesse do fruto do bem e do mal, na verdade, ele comeu do fruto do bem e do mal, perdão, mas se ele comesse da árvore da vida, imagina, nós seríamos pecadores eternamente. Então Deus lançou uma proteção que está lá em Gênesis 3:24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho. Então Deus colocou uma proteção, botou querubins ali, protegendo o caminho para que o homem não voltasse lá e comesse da árvore da vida. E então a gente tem que entender essa parte esse conceito, né, de morte. O conceito de morte não é simplesmente o que a gente tem ouvido por aí. Morte na Bíblia é separação. Quando a gente vê essa palavra sendo pronunciada ou escrita para a gente ler ali na Bíblia, ela significa separação. O pecado de uma pessoa, ela separa o homem de Deus. Então ela leva à morte espiritual. Então a partir do momento que o homem pecou, ele se separou de Deus. Esse que foi o maior problema da humanidade, a separação de Deus. Então o homem passou eras separados de Deus. Então a morte física assim como a morte espiritual é a separação de Deus do homem, a morte física simplesmente é uma separação também. É a separação do homem, da alma do homem, do corpo dele, né? Então é uma separação. Morte é separação, né? Então as consequências, qual foram as consequências dessa coisa? A gente vai só separar um pouquinho. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? E o homem respondeu. Isso está em Gênesis 3, versículo 9 ao 10. Primeira separação foi a do corpo. A primeira percepção logo do homem foi que talvez ele não tenha tomado consciência, mas a Bíblia deixa bem claro isso, foi que uma das separações que houve por causa do pecado foi essa.
o corpo foi separado, a gente teve a separação, como posso dizer assim, perceptível, né? Então o corpo, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, ou seja, o corpo passou a ser a base de sensações do homem, né? O corpo passou a ser a base do ser humano. O que antes era o espiritual, ou seja, houve uma inversão, né? Então a base do ser humano passou a ser o corpo. Logo depois ele diz assim, eu tive medo, ou seja, teve consciência da alma, que ele não tinha também, e pois eu estava nu, o versículo 10 diz, eu estava nu, ou seja, ele passou a estar em posição de inferioridade à presença de Deus, foi perceptível para ele. Antes ele vivia no jardim do Éden, ele andava, ele caminhava para lá, Deus vinha no caminhar da tarde ali, no momento da tarde, vinha falar com ele, ele não se sentia nu. Por quê? Porque não existia inferioridade nenhuma diante dele, diante de Deus. Ele não se sentia inferior, mas o pecado rebaixou o ser humano, né? Então, a consequência foi, o homem vivia com a base dele, era o espírito, vinha a alma e vinha o corpo. Então os pilares foram invertidos, né? Ele inverteu e passou a ser mais sensível à parte do corpo, ou seja, a parte do corpo veio a alma e depois o espírito, ou seja, o espírito, houve uma separação, então basicamente o espírito ficou inatingível, porque ele morreu. Houve a separação de Deus, então o espírito foi a coisa que mais foi abalada dentro do ser humano. Por isso que a gente sente falta da ligação de Deus, todo o ser humano, por mais que ele não perceba, ele está sentindo falta de algo, e esse algo é o espírito dele vivificado através de Deus, né? Então o que o homem perdeu? O homem entregou através da desobediência todo o domínio e a autoridade que lhe foi dada por Deus. Quando a gente vê em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, o diabo esfrega essa realidade na cara de Jesus. O versículo diz assim, ó, então o diabo levou Jesus a um alto lugar e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo, e disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade sobre eles, e a sua glória, porque como me pertencem, posso dá-lo a quem eu quiser. Ou seja, Jesus não vai lá e refuta ele. Por quê? Porque isso era uma verdade. O homem entregou para Satanás toda a autoridade, toda a glória dos reinos do mundo para ele, né? Mas, graças a Deus, isso duraria pouco naquele tempo. E esse domínio seria tomado novamente e Jesus pisaria na cabeça de Satanás, né? Isso foi graças a Deus, uma bênção, né? Então, desde o princípio das eras, Deus havia preparado o retorno do homem, a sua posição de autoridade, a qual ele havia constituído aqui na terra. Deus constituiu essa posição de autoridade para que o homem vivesse. O homem não possuía enfermidades, o homem não passava fome, não passava escassez. Ele tinha todas as suas necessidades supridas em Deus. Então, a nossa perda foi gigantesca, né? A gente passa de um cara pessoas que eram totalmente supridas, pessoas que tinham tudo funcionando, para pessoas que teriam que trabalhar arduamente, que a mulher passaria a ter dores. Então, o homem teve uma perda realmente bem violenta, né? Deus queria estar no meio dos homens, mas o pecado criou um abismo entre Deus e o homem. Mas Deus, sendo onisciente, ele já sabia que isso ia acontecer. Afinal, isso foi dado para o homem, o livre-arbítrio. Então, Deus planejou, desde o começo das eras, um plano para restaurar tudo. Que é o que a gente está vendo, né? Então, a gente está vendo esse plano de restauração de Deus para a humanidade. Beleza? Então, a gente fica com essa partezinha aqui hoje. Espero que você tenha sido edificado. E a gente dá continuidade no nosso próximo domingo, falando um pouco mais sobre os profetas, sobre os patriarcas também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por cada dia mais que tu venhas a cada dia mais abrir nossa mente para que tenhamos consciência do teu plano perfeito para nossas vidas, dos teus projetos, dos teus sonhos, para que tenhamos, Pai, para que, tendo consciência, possamos nos apossar da tua palavra, possamos nos apossar de Jesus Cristo,
para que vivamos, Pai, de conformidade com Teu querer, de conformidade com Teus desejos. Dá-nos uma manhã de domingo abençoada, um dia de domingo abençoado. Vem estar conosco e cuida de nossa casa, de nossa família, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Beijão.